Segundo Samuel 1. Depois da morte de Saul, tendo Davi voltado da derrota dos Amalequitas e estando há 2 dias em Ziclag, ao terceiro dia veio um homem do arraial de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra, e, chegando ele a Davi, prostrou-se em terra e lhe fez reverência. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele lhe respondeu: escapei do arraial de Israel. Davi ainda lhe indagou como foi lá isso. Dízimo. Ao que ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram, e morreram, também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Perguntou Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava notícia: achava-me por acaso no monte Gibeá, e eis que Saul se encostava sobre a sua lança, os carros e os cavaleiros apertavam com ele. Nisso, olhando ele para trás, viu-me e me chamou, e eu disse: eis-me aqui. Ao que ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou Amalequita. Então ele me disse: chega-te a mim, e mata-me, porque uma vertigem se apoderou de mim, e toda a minha vida está ainda em mim. Cheguei-me, pois, a ele, e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído, e tomei a coroa que ele tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Então pegou Davi nas suas vestes e as rasgou, e assim fizeram também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Perguntou então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: de onde és tu? Respondeu ele: sou filho de um peregrino amalequita. Davi ainda lhe perguntou: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi, chamando um dos mancebos, disse-lhe: chega-te, e lança-te sobre ele. E o mancebo o feriu, de sorte que morreu. Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, mandando que fosse ensinada aos filhos de Judá: eis que está escrita no livro de Jazar: tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valorosos! Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, ó campos de morte, pois ali desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valorosos, o escudo de Saul, ungido com óleo, do sangue dos feridos, da gordura dos valorosos, nunca recuou o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão queridos e amáveis na sua vida, também na sua morte não se separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia deliciosamente de escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valorosos no meio da peleja! Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, muito querido me eras. Maravilhoso me era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valorosos, e pereceram as armas de guerra. Segundo Samuel 2. Sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Ainda perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu, pois, Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, e Carmelita. Davi fez subir também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi, dizendo: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Pelo que Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, a dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós, que fizestes tal benevolência, sepultando a Saul, vosso senhor. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valorosos, porque Saul, vosso senhor, é morto, e a casa de Judá me ungiu por seu rei.
Ora, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Gisriel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. 40 anos tinha Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A casa de Judá, porém, seguia Davi. E foi o tempo que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, saiu de Maanaim para Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram com eles perto do tanque de Gibeão, e pararam uns de um lado do tanque, e os outros do outro lado. Então disse Abner a Joabe: levantem-se os mancebos, e se batam diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Levantaram-se, pois, e passaram, em número de 12 por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça de seu contendor, e meteu-lhe a espada pela ilharga, assim caíram juntos, pelo que se chamou aquele lugar, que está junto a Gibeão, Eucate e Azurim. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Ora, estavam ali os 3 filhos de Zeruia: Joabe, Abisai, e Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. Perseguiu, pois, Azael Abner, seguindo-o sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nisso Abner, olhando para trás, perguntou: És tu Azael? Respondeu ele: Sou eu. Ao que lhe disse Abner: desvia-te para a direita, ou para a esquerda, e lança a mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desviar-se de segui-lo. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de ferir-te, dar contigo em terra, e como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Todavia ele recusou desviar-se, pelo que Abner o feriu com o conto da lança pelo ventre, de modo que a lança lhe saiu por detrás, e ele caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que, todos os que chegavam ao lugar onde Azael caíra morto, paravam. Mas Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol ao chegarem eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe, e disse: devorará a espada para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: vive Deus, que, se não tivesses falado, só amanhã cedo teria o povo cessado, cada um, de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pelo Arabá, e, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Maanaim. Voltou, pois, Joabe de seguir Abner, e quando ajuntou todo o povo, faltavam dos servos de Davi 19 homens, e Azael. Mas os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, a 360 homens, de tal maneira que morreram. E levantaram Azael, e o sepultaram no sepulcro de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Segundo Samuel.